A maneira provida por Deus no jardim do Éden, quando o homem pecou, e quando Deus viu que o homem tinha pecado, que quadro horrível foi quando o homem se separou de seu Criador. E simplesmente a própria tensão do homem, assim que ele percebeu que havia perdido a sua comunhão com o seu Criador, em vez de sair e confessar que estava errado, ele fugiu e se escondeu. É assim que os homens ainda fazem. Em vez de sair e confessar que está errado, saem correndo e se escondem. E eles ainda fazem isso. Isso está no homem. Então Deus subiu e desceu pelo jardim, clamando: Adão, Adão, onde estás? Deveria ser Adão clamando: Pai, Pai, onde estás? Quero chegar a ti e consertar as coisas. Mas ele queria se esconder. E ele fez para si um avental de folhas de figueira, para ele e para Eva. E eles pensavam que tudo estaria bem. Mas quando eles realmente chegaram ao confronto, aqui está agora, quando eles tiveram que ficar na presença de Deus, sua própria religião não funcionou. Isso mesmo. Meu amigo, esta noite você pode pertencer a alguma dessas boas igrejas por aqui, mas se esse é o tipo de religião que você tem essa noite, a sua própria... Eu guardo a regra de ouro. Eu não faço mal a ninguém. Isso não vai valer de nada. Não, Senhor. Deus providenciou um caminho para você. Deus tem um caminho provido esta noite. Então Deus saiu e matou algo, talvez ovelhas, e trouxe as peles de ovelhas ensanguentadas de volta e as jogou nos arbustos. E Adão e Eva se enrolaram nelas atrás dos arbustos, se cobriram e saíram na presença de Deus. Então, quando Deus proferiu um julgamento, porque tu ouviste a tua mulher e não a Deus, fui eu que te tirei do pó, e ao pó tu voltarás. Eva, e por que você ouviu a serpente em vez de seu marido? O que ele faria por ela? E a serpente, e assim por diante. Então, posso ver Adão e Eva começando, seu grande cabelo preto desordenado, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Olhou para Eva, o corpo mais lindo, os grandes braços e ombros fortes de Adão, o sangue escorrendo pelas suas pernas sob aquelas peles de ovelha. E quando eles começaram a se afastar, posso ouvir algo como que tapeando. O irmão Brana faz um barulho de tapa. O que era? Eram aquelas velhas peles de carneiro ensanguentadas batendo nas pernas de Adão. Então posso ver o quadro mais dramático de toda a Bíblia. Posso ver aquele grande Deus Jeová que cobriu todo o espaço e todo o tempo, onde você poderia olhar para todo o sempre e nunca ver o início de seu ser ou o fim dele. Posso ver tudo descendo como um funil nas 4 pequenas letras: amor. Ele não suportou ver seu filho e sua filha partindo em desgraça. Então ele disse: porei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. Vamos mudar nosso quadro por alguns instantes e tomá-lo 4.000 anos depois. Vamos ficar na cidade de Jerusalém. Deus lidando com o pecado agora, sua maneira de julgamento. E então, na cidade de Jerusalém, posso ouvir descendo pelas ruas algo se arrastando pelos paralelepípedos. Uma multidão uivando como um bando de lobos clamando pelo sangue de um cordeiro. Olho, descendo a rua, vejo um pequeno e frágil companheiro que tem uma coroa de espinhos em sua cabeça e o sangue escorrendo pelo seu rosto. Sangue em todas as suas pegadas. Olhei e notei sobre toda a sua pequena vestimenta, completamente tecida, sem costura. Há pequenas manchas em todas as suas vestes, pequenas manchas vermelhas. À medida que continuo a observá-las, vejo que elas estão ficando cada vez maiores. O que são essas manchas? Depois de um tempo, todas elas correm para uma grande mancha. Ouço algo novamente.
O irmão Brana faz um barulho de tapa, batendo contra a perna do segundo Adão. Era o cordeiro provido de Deus, a maneira como Deus estava lidando e provendo para os pecadores. Ele tomou sobre si mesmo a forma de carne pecaminosa, desceu aqui e se fez à semelhança de um homem. E lá estava ele, subindo a colina do Gólgota, sangrando, gemendo. Oh, quando ele estava pendurado ali entre os céus e a terra. Que belo quadro captamos no Éden novamente, rapidamente. Quando vejo Abel tentando descobrir como ele poderia encontrar favor diante de Deus. Caim, um grande homem, um homem religioso. Ele desceu e construiu uma igreja tão boa quanto a sua igreja. Ele construiu um altar, ofereceu um sacrifício, prestou homenagem a Deus. Se Deus apenas exige que você tenha fé nele. Caim não era um infiel, Caim era um crente. Certamente ele era. Caim não era apenas isso, mas ele era um adorador. E Caim era um membro genuíno da igreja. Ele construiu um altar ao Senhor, ajoelhou-se diante do Senhor e orou. Se Deus é justo, e sabemos que Ele é, e um altar, uma igreja, um sacrifício, uma fé em Deus é tudo o que Deus requer, então Ele foi injusto ao condenar Caim. Mas Deus tem uma maneira provida, e todo homem deve encontrar essa maneira provida. Deus tem uma maneira provida essa noite, e você deve andar dessa maneira. Abel o fez. E vejam que lindo. Talvez Caim tenha feito a maior e mais bonita igreja, e ele colocou seus lírios e assim por diante. Está chegando a Páscoa. Vocês aqui em Fênix irão aos cultos de Páscoa. Todos estarão assistindo ao culto de Páscoa para mostrar seu novo chapéu. Tudo bem. E eles vão lá, e eu costumava dizer à congregação, quando eu era um pregador batista, eu dizia: Feliz Natal para vocês. Não voltarei a vê-los até o Natal. Toda Páscoa voltarei a vê-los novamente no Natal. Tudo bem. Consigam uma nova muda de roupa e voltem. Tudo bem. E aqui vem eles. É uma desgraça. Correto. Claro que é. E aqui vem eles. Olhe para eles. Provavelmente Caim colocou suas flores de Páscoa no altar. Como você colocará no altar? Haverá dezenas de milhares de dólares, sim, na casa dos milhões de dólares gastos na América com as flores de Páscoa para serem colocadas no altar da igreja. Deus não quer flores no altar, Ele quer você no altar. O altar não foi feito para flores, foi feito para o ser humano, isso mesmo. Mas vocês enviam flores em seu lugar. Caim fez a mesma coisa. Vejam de onde isso vem. E ali vem Abel, nada bonito, nada lindo. Bem, eu acho que eles não tinham cânhamo naquele dia, então provavelmente ele tinha uma videira enrolada no pescoço do cordeirinho. Ali vem ele puxando o cordeirinho, e o cordeiro, sabendo que a morte estava perto, puxava para trás. Eu me pergunto, que tipo de morte seria quando este pequeno companheiro sabia que ela estava vindo? E ele o deitou sobre a rocha, puxou sua cabeça para trás. Talvez ele não tivesse facas ou lanças na época, então ele pegou uma pedra afiada e começou a cortar seu pescocinho. Vocês já presenciaram a morte de um cordeiro? Você ouve o choro mais patético que já ouviu quando você ouve um cordeiro morrer. De qualquer forma, ele bateu em sua veia jugular com essa pedra e o sangue jorrava, banhando sua pequena lã. Deus olhou para baixo e disse: É isso. Do que isso falava? Falava de cerca de 4.000 anos depois, quando o Cordeiro de Deus estava pendurado na rocha das eras e os julgamentos de Deus sobre o homem pecador estavam pendurados ali, e seus cabelos ensanguentados pingando em seus ombros, falando. Abel não conseguia entender o que o Cordeiro estava dizendo. E Jesus, quando morreu, falou em uma língua desconhecida. Deus meu, por que me desamparaste? Ele era o Cordeiro de Deus morrendo no altar.
o inocente pelos culpados. Deus lidando com o pecado dessa maneira. Você não pode fazer nada, é tudo. Deus já o fez. Você tem que aceitar isso e, pela graça soberana, acreditar. E Deus irá vindicar a sua fé, dando-lhe o batismo do Espírito Santo. Isso mesmo. Se você não recebeu o Espírito Santo desde que creu, há algo errado em algum lugar. Deus dá a todos, a cada crente, o batismo do Espírito Santo. Isso mesmo. Essa é a confirmação da sua fé. Abraão creu em Deus por fé, correto, mas Deus deu a ele o selo da circuncisão como uma confirmação de sua fé. E Efésios 4:30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Portanto, o selo da confirmação de sua fé é o batismo do Espírito Santo. Amém. Aí está Deus tratando, provendo um caminho para os pecadores. Isaías disse que ele era quem creu em nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor. Disse que ele cresceria como um ramo tenro, como ele era, seria levado como uma ovelha diante de seus tosqueadores, mudo, não abrindo sua boca. Todavia nós o consideramos ferido e aflito de Deus. E como Deus teve que derramar todo o julgamento divino, foi o julgamento do pecado que levou Jesus Cristo ao Calvário. Foi o julgamento da enfermidade que feriu suas costas. E para pagar o preço de uma geração de pessoas culpadas e moribundas, ali Jesus Cristo foi ao Calvário e pagou o preço. E quando seu sangue se esvaiu de suas veias, enquanto a terra embalsamou seu corpo de seu sangue justo, e ali ele clamou: Está consumado. O quê? O julgamento foi pago. Tudo o que Deus exigiu foi totalmente pago no Calvário. Que fé! Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos curados. Tudo foi consumado no Calvário para cada crente que aceitar dessa maneira. Aceite a Cristo. Muitas vezes eu falo sobre Jesus Cristo quando ele foi levado para o Calvário. Tenho visto o artista pintar seu quadro com um monte de roupas enroladas nele. Irmão, eles fizeram todas as coisas vergonhosas que podiam fazer com ele. Creio que eles o despiram e o espancaram e simplesmente fizeram tudo o que puderam. Por quê? Ele teve que pagar a pena total pelos seus pecados. Mas foi ali onde ele conquistou a morte. Foi ali onde ele conquistou o inferno. Foi ali onde ele conquistou a sepultura. Foi ali que ele conquistou sua paz. Aleluia! Foi ali onde ele conquistou a sua cura. Foi ali onde ele pagou o preço. Foi esse o requisito de Deus, como ele tirou a bolha e a mancha do pecado. Costuma-se dizer: Hoje estive fora observando algumas abelhas trabalharem, e eu observei aquelas abelhas e pensei: bem, quando uma abelha pica uma pessoa, o ferrão fica na pessoa e não pode mais picar. A picada da abelha está feita. Qualquer inseto que pica você uma vez, isso acaba, porque ele deixa o ferrão ali. E eu lhes digo que lá no Calvário, Jesus Cristo tirou o ferrão da morte e do pecado. E lá a doença já não tem mais controle. Deus já sofreu isso no julgamento. Jesus tirou o ferrão do pecado. Jesus tirou o ferrão da doença. Jesus tirou o ferrão de Satanás. Jesus tirou o ferrão do pecado. E essa noite ele está indefeso. Aleluia! Ele só pode zumbir e fazer muito barulho, mas já não tem mais ferrão. Paulo disse: Ó morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Nosso Pai Celestial,
Nós te agradecemos esta noite por ter tirado o aguilhão da morte. Tu e teus momentos, Senhor, como o aguilhão da morte picou teu corpo, como o aguilhão da doença morou em teu corpo. E ali tu carregastes nossas enfermidades, aquele ferrão de dor de cabeça, aquele ferrão de câncer, aquele ferrão de doença que te ferroou o corpo. Mas tu o paralisaste, aleluia, não pode mais ferroar. Quando entramos em ti, Senhor, ali estamos sem pecado e não em nós mesmos, porque somos todos pecadores, mas em ti não somos pecadores, somos filhos e filhas de Deus. Aquele homem inquieto que não tem descanso ou paz esta noite, tu foste ferido por suas transgressões e moído por sua iniquidade, e o castigo de sua paz estava sobre ti. E qualquer homem ou mulher aqui essa noite que estiver carregado de enfermidades, pelas tuas pisaduras, tu os curaste. Ó eterno Filho ressuscitado do Deus vivo, venha brilhar sobre nós essa noite com tuas bênçãos, e que tu possas vindicar a tua presença estando aqui, que todo o teu povo possa, unânime, ser curado e salvo essa noite, pois pedimos no nome de Jesus. E Pai, esses lenços que estão aqui nessa caixa, eles irão cruzar diferentes partes do país, indo para os enfermos e necessitados. E eu oro, Senhor, enquanto coloco as mãos sobre esses lenços, que tu cures cada um deles e recebas glória esta noite. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém.